Então, voltando aqui nessa segunda parte, nota que eu fiz as 4 carreiras de pontos altos, aqui eu fiz uma carreira de pontos baixos e dei início a essa parte, que é a repetição daqui. No meu caso, conforme eu fui fazendo as carreiras normalmente, conforme eu fiz aqui, ele foi meio que querendo ficar embabadado. Então, se você acha que tá ficando muito embabadado, aqui nessa parte, ao invés de colocar 2 correntes, pode estar colocando uma. Aqui também no meio do leque, pode estar colocando uma. Então, o importante é chegar nessa última carreira para dar certo. Conforme eu tô fazendo, fazer 5 pontos altos, uma correntinha de espaço. No meu caso, ele deu pouca diferença, ele não ficou muito embabadado, ó, dá pra olhar aqui, ó, pouca coisa. Com essa carreira de pontos altos que eu vou fazer agora, ele já vai ficar bem certinho, como não vai ter aumentos, ele já vai ficando certo. Então, eu vou arrumando aqui, caso você ache que precisa desmanchar até algumas partes, conforme eu já expliquei. Então, como eu sempre falo, se você acha ficando muito embabadado, se o seu ponto for um pouquinho mais solto, ou você faz com uma agulha de numeração menor, ou você pode estar, nessa parte, você pode estar diminuindo a quantidade de correntinhas, tá bom? No meu caso aqui, nessa primeira carreira, ele ficou embabadado, aí eu iniciei a segunda e já foi arrumando, ele já ficou mais certinho. E nessa próxima carreira que eu vou fazer de pontos altos, ele já vai ficando mais reto, tá? No meu caso, eu vou usar a cor cinza para fazer as próximas carreiras que eu vou estar fazendo em pontos altos. Você escolhe a cor que você vai fazer no seu trabalho aí. Caso você fez maior aqui também, aqui no meu caso eu fiz 4 carreiras, eu dei a dica de fazer mais 2 carreiras para o seu tapete ficar maior. Conforme eu expliquei no vlog, a parte que você pode estar aumentando. Então aqui no meu caso eu vou estar usando a cor cinza, já coloquei na agulha o barbante cinza e venho aqui sobre qualquer grupinho de pontos altos, eu tenho esses 5 pontos altos, venho pegando somente a alcinha de trás e prendo com um ponto baixíssimo, subo 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, laço e vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto desses 5, sempre lembrando de pegar somente a alcinha de trás, para ele já ir formando o relevo, conforme eu fiz até aqui nesse trabalho. Nessa carreira anterior, eu trabalhei os 5 pontos altos, uma corrente de espaço, 5 pontos altos, uma corrente. Nessa carreira, eu vou pular essa corrente. Se eu fizer sobre essa correntinha, fizer um ponto alto, ele já vai sobrar, ele já começa a embabadar. Então, como eu preciso ir diminuindo para ele ficar mais retinho as carreiras, até aqui ele tá ficando certo, mas se eu fizer com um ponto alto sobre a correntinha que eu fiz na carreira anterior, ele não vai ficar legal. No meu caso, eu vou fazer dessa forma, você vai ver se tem necessidade de colocar aqui nessa correntinha um ponto alto. Se o seu ponto for da mesma forma que o meu, eu vou fazer somente sobre os pontos altos e pulo essa correntinha. Então, aqui eu fiz um ponto alto sobre cada um, laço, pulo essa correntinha e venho direto sobre o primeiro ponto alto desses 5 e vou trabalhar um ponto alto pegando a alcinha de trás. No seguinte, um ponto alto. E assim eu vou trabalhando por toda a volta, fazendo esta mesma repetição. Um ponto alto pegando a alcinha de trás sempre. Tá bom? Então, eu acredito que não tem dúvida, sempre pulando essa correntinha, faz essa repetição por toda a volta. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno para explicar o final e o início da próxima carreira. Finalizando, então, essa parte, nota que ele não tá totalmente retinho, ele tem algumas ondas aqui, um pouquinho aqui também. Conforme eu vou fazendo, eu vou passando a mão para ele ficar assentado. E essa próxima carreira, eu vou trabalhar novamente sem aumentos, por conta que eu quero que fique retinho. Então, aqui ele tem algumas ondas ainda. Se eu fizer com aumentos, ele vai acabar ficando cheio de ondas e ficar embabadado, tá bom? No meu caso, eu vou fazer dessa forma. Se você tem o ponto bem apertado, você acha que essa carreira ficou retinho, na próxima, você pode estar colocando alguns aumentos. Então, o importante é você ir adaptando para a sua tensão de pontos, não tem problema, porque depois que eu terminar com essa cor, eu vou fazer esse trabalho, esse desenho aqui, desses bloquinhos, os vizinhos e os grupos de pontos altos. Se você tiver o ponto
ponto mais apertado e você acha que precisa fazer aumentos nessa segunda carreira com essa cor, você pode fazer, não tem problema, tá bom? Só uma dica aqui, no meu caso, eu vou fazer somente com pontos altos, por conta que se eu fizer aumentos, ele vai ficar embabadado. Para finalizar da mesma forma que eu fiz nas outras carreiras, eu pulo o meu primeiro ponto alto e sobre o segundo, pegando as duas alcinhas, eu faço um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima carreira, duas correntes, venho sobre esse próximo ponto alto, pegando a alcinha de trás, ponto alto. No seguinte, ponto alto. No meu caso, como eu já expliquei, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, sempre pegando a alcinha de trás, eu não terei aumentos. Então, eu faço um pouco de pontos, mais ou menos uma quantidade assim, eu passo a mão para ir assentando os pontos. Faço mais um pouco, passo a mão para ir assentando. Então, vai fazendo dessa forma e conforme eu já expliquei, se você acha que tá ficando... que tem necessidade de colocar aumentos, você pode estar dividindo aí conforme a necessidade, tá bom? Então, eu faço por toda a volta esta mesma repetição, ponto sobre ponto. Quando estiver finalizando a carreira, eu retorno. Note que eu fiz essa primeira, só relembrando, eu fiz essa, depois do azul, fiz uma carreira toda somente com pontos altos, sempre trabalhando um ponto alto sobre cada um e pulando essa correntinha que eu havia feito entre um grupinho e outro. Então, eu fiz só pontos altos. Nessa segunda carreira de pontos altos, na cor cinza, eu fiz somente ponto alto sobre cada ponto alto, pegando a alcinha de trás para formar esse relevo, e eu não fiz aumentos. Aqui eu já dei uma adiantada no meu trabalho, como que eu fiz, e eu vou estar passando aqui para vocês. Eu vou fazendo um pedaço, eu passo a mão assim, para ele ficando retinho. Então, toda vez, como eu fiz essa segunda carreira de pontos altos sem aumentos, ele já foi ficando mais reto. Então, ele não foi formando aquelas ondas conforme ele estava fazendo, ou conforme eu mexo, ele vai ficar assim. Mas se eu esticar, ele não vai ficar aquelas ondas, porque ele já tá ficando retinho. Para minha tensão de ponto tá dessa forma, se você acha que precisa aumentar a quantidade de pontos, tá ficando repuxado, você pode estar colocando aumentos conforme eu expliquei. Mas eu vou estar passando da forma que tá dando certo para mim, para o meu trabalho, que tá ficando retinho. Então, essa terceira carreira, eu fiz dessa forma. Eu finalizei normalmente... com um ponto baixíssimo sobre o segundo, subi as duas correntinhas, iniciei ponto alto sobre cada ponto alto, e eu dividi, eu sei que aqui tá pequeno espaço, eu dividi ele em 4 partes. Aqui, eu vou fazer, quando eu finalizar aqui essa carreira, eu vou fazer mais um ponto alto aqui junto. Então, aqui, nessa carreira, eu fiz um total de 4 aumentos apenas. Então, eu dividi o tapete em 4 partes. Aqui, vai ser o meu primeiro aumento, que quando estiver finalizando aqui, eu vou fazer mais um ponto alto junto. Aí, você vem, você pode estar dobrando o tapete, eu sei que tá pequeno espaço aqui, mas você pode estar dobrando o tapete aqui, e você vem... divide ele bem certinho aqui, e você vem aqui nessa outra ponta, na direção daquele aumento que eu falei, e você vai trabalhar dois pontos altos aqui. Nessa outra parte também, ó, nessa direção, ó, fiz um aumento aqui, 2 pontos altos, e você vem na mesma direção, sempre se baseando pelo meio. Então, no total, serão 4 aumentos. Você vai dividir o seu tapete em 4 partes e vai estar fazendo aumento, se quiser colocar marcador conforme eu coloquei aqui para me conseguir me localizar. E você vai estar fazendo 2 pontos altos nessas marcações. Eu já dei uma adiantada aqui, somente para estar explicando, para já dar uma adiantada aqui, para poder estar passando a próxima parte para vocês. Eu acredito que está claro. Então, aqui eu fiz dessa forma, ó. Note que cada carreira que eu tô fazendo, ele já tá ficando retinho. Eu faço mais ou menos um pedaço assim, coloco no chão, ou conforme eu tô fazendo aqui na mesa, e passo a mão pro ponto já ir assentando. Não deixa para fazer isso quando você terminar a carreira, porque ele vai ficar meio que embolado, meio ondulado. Então, vai fazendo um pedaço
passa a mão pro ponto ir assentando, principalmente do lado contrário, pro ponto já ir ficando mais de pezinho, mais retinho. Então, você vai fazendo dessa forma, faz mais um pedaço, passa a mão. A tua peça vai ficar bonita por conta desses detalhes, então se atenta, vai fazendo, vai arrumando eles. Quando chegar no final da carreira, se você fez certinho, vai dar certo, ele vai ficar reto. Então, aqui eu finalizei, então, essa terceira carreira, que eu vou ter 4 aumentos. Eu vou finalizar dessa forma. Eu fiz um ponto alto sobre esse último ponto alto. E como eu expliquei, no início, nesse primeiro, eu vou fazer mais um ponto alto junto para ser o meu primeiro aumento dessa carreira. Fiz um ponto alto no mesmo espaço desse, venho para o segundo ponto alto e vou finalizar com um ponto baixíssimo da mesma forma que eu tô finalizando as carreiras. No meu caso, ficou bem certinho, ó. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Ele ficou certinho, ó. Eu vou girando ele aqui. Como eu já passei a mão, ele tá certinho. Aqui a parte dos aumentos, onde eu fiz os 2 pontos altos juntos, finalizando com esse que eu fiz junto com o primeiro. Então, essa carreira tá ok, vou dar início à próxima carreira. Eu vou fazer um total de 5 carreiras. Se você quiser fazer mais também aqui nessa parte, você pode estar fazendo mais carreiras, porque aqui, nessas partes onde eu tenho os pontos altos, você pode estar aumentando quantas carreiras você quiser, se você quiser fazer maior, conforme eu já expliquei no vídeo. Finalizei, então, com o ponto baixíssimo. Para dar início, normalmente, 2 correntinhas, laço, venho sobre esse segundo ponto alto, pegando a alcinha de trás novamente, e essa carreira eu também vou trabalhar de pontos altos, só que essa carreira eu vou trabalhar aumentos também. Onde eu vou fazer os aumentos? Eu vou trabalhar aumento sobre aumento, então, eu tenho 4 aumentos na carreira anterior, eu vou trabalhar também 4 aumentos nessa carreira. Conforme eu já expliquei, eu vou fazendo aqui até eu chegar onde eu tenho aumento. Se você quiser deixar marcado onde que você fez o aumento da carreira anterior, eu vou até fazer uma marcação aqui. Antes de você iniciar, você vai trabalhar certinho sobre esses aumentos que você fez na carreira anterior. Então, eu chegando aqui, sobre o primeiro eu faço um ponto alto, sobre o segundo eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço. Sempre lembrando de pegar somente a alcinha de trás até chegar no próximo aumento. Então, você vai fazer por 3 vezes, quando estiver finalizando, você vai fazer o 4º aumento junto com esse primeiro. No meu caso, eu vou fazer dessa forma, eu vou continuar somente com 4 aumentos nessa carreira. Na próxima, eu vou ver a necessidade, você precisa estar colocando mais aumentos, conforme eu já expliquei. Você faz uma parte, você vê que tá ficando repuxado, você pode aumentar a quantidade de aumentos. No meu caso, estou colocando 4 aumentos nessa carreira. Se você achar que tá ficando repuxado, se o seu ponto for muito mais apertado do que o meu, você pode estar colocando mais aumentos. Entre um aumento e outro, você pode estar colocando mais um. Então, divide, coloca o tapete numa superfície reta, vê a necessidade e divide ele, coloca umas marcações para ele já não ficar torto. Se você colocar na mesma distância, ele vai ficar retinho o seu tapete. Então, no meu caso, são 4 aumentos. Ah, tá ficando repuxado, quero colocar mais aumentos. Então, coloca mais um aumento entre um aumento e outro, coloca mais um aumento todo o tapete, tá bom? Então, eu vou continuar com essa repetição, vou ter um total de 4 aumentos. Quando chegar aqui no final, eu retorno para dar início à próxima carreira. Então, aqui antes da continuação, eu vou mostrar ele como que ele tá ficando, porque na mesa ali na parte onde eu faço a gravação, ele não aparece inteiro. Nota que ele tá ficando reto, ele não tá ficando ondulado aqui nessa parte, conforme eu tô fazendo, conforme eu tô explicando. Você vai fazendo, você vai passando a mão para os pontos e ficando assentado. Então, essa é a nossa 4ª carreira. Conforme eu expliquei, eu fiz os aumentos sobre aumento. Então, aqui onde eu iniciei, eu vou fazer mais um aumento. Aqui, mais ou menos nessa metade aqui, eu fiz um aumento. Nessa direção, eu fiz também aumento sobre aumento. E nessa parte também. Então, fiquei um total de 4 aumentos que eu fiz sobre os da carreira anterior. E aqui, eu vou mostrar certinho ali. Eu vou fazer junto com esse primeiro, vou fazer mais um ponto alto para formar o meu 4º aumento, tá bom? Então,
ficou dessa forma. Para dar início à próxima carreira, que é a nossa quinta carreira, eu vou estar fazendo mais aumentos. Nessa carreira eu fiz 4 aumentos. Nessa quinta carreira eu vou fazer um total de mais aumentos. Eu vou fazer um junto com esse primeiro, aí eu tenho esse e eu tenho esse aqui, que é no meio do meu tapete, assim. Então, entre esse aumento e aquele do início, eu vou fazer mais um aumento. Então, é preciso que você faça marcações. Eu vou ficar um total de 1, 2, 3, 4 aumentos. 5, 6, 7, 8 aumentos no total. Então, entre um aumento e outro, eu vou ter 1, entre esse e esse, mais 1, entre esse e aquele ali, mais 1, e entre esse e esse ali, mais 1. Então, eu vou ficar um total de 8 aumentos. Você precisa fazer marcações para você não se perder. Faz ponto alto sobre cada ponto alto, sempre pegando a alcinha de trás para ficar esse relevo. Faz um total de 8 aumentos. No meu caso, vai dar certo dessa forma. Se você acha que precisa de mais aumentos, você pode estar colocando mais aumentos, mas é importante você fazer, coloca no chão ou em cima da mesa mesmo, passa a mão para ele ir assentando os pontos e vendo a necessidade. Na minha tensão de ponto, essa quantidade tá dando certinho, ó. Nota que ele não tá embabadado, ele não tá repuxando, ele tá ficando retinho. Aqui nessa parte, ele deu a impressão que ele quase que ele ficou embabadado, mas como eu fiz essas duas carreiras somente com pontos altos, ele não ficou embabadado, já foi ficando reto. Eu fui arrumando ele, deu certinho, tá bom? Então, essa quinta carreira vai ser feita dessa forma. Finaliza aqui, então, com mais um ponto alto no mesmo espaço desse primeiro. Fecha com um ponto baixíssimo sobre esse segundo. Inicia com as duas correntinhas, faz ponto alto até a marcação que você fez, 2 pontos altos juntos. Próxima marcação, 2 pontos altos, até ficar um total de 8 aumentos. Aí, quando chegar no final dessa carreira, eu retorno para explicar a próxima carreira, que vai ser um pouquinho diferente. Então, finalizando mais uma carreira, 1, 2, 3, 4, 5 voltas de pontos altos com essa mesma cor, conforme eu expliquei. Aqui, finalizando, vou fazer meu último aumento. Então, eu fiz um ponto alto sobre esse último e junto com esse primeiro, que eu subi as duas correntinhas, pegando a alcinha de trás, vou fazer mais um ponto alto para ficar um total de 8 aumentos. Eu pulo esse primeiro e sobre o segundo eu fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui finalizando sempre da mesma forma. Ficou assim, ficou certinho, ele ficou reto. Eu vou passando a mão aqui, se eu coloco no chão, aqui mesmo vai ficando retinho. Aqui os aumentos, eu fiquei um total de 8 aumentos, conforme eu havia explicado. E agora, nessa carreira, que vai ser a minha sexta carreira, conforme eu expliquei, se você quiser maior, você pode aumentar a quantidade de carreiras. O importante é que na última carreira, no meu caso, a sexta vai ser a última carreira com essa cor, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não faço aumento sobre aumento, conforme eu já fiz nas outras partes. Eu vou fazer em local diferente, então eu vou estar explicando aqui para vocês. Caso você queira fazer mais carreiras aqui nessa parte, você pode continuar aumento sobre aumento. O importante é que você faça a última carreira de pontos altos, que não seja aumento sobre aumento, que seja da forma que eu vou explicar agora. Então, aqui eu vou subir as duas correntinhas para iniciar o meu primeiro ponto alto sobre essas duas correntinhas. Olha, fica na direção dessas duas correntinhas da carreira anterior. Venho sobre o segundo, pegando a alcinha de trás novamente, ponto alto. No terceiro, alcinha de trás, ponto alto. E vou trabalhando desta mesma forma, ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui nessa carreira eu vou continuar fazendo 8 aumentos, só que eu não vou fazer aumento sobre aumento, conforme eu vou estar explicando aqui. Eu vou fazer antes do aumento da carreira anterior, eu vou fazer os 2 pontos altos juntos, para não ficar marcado a próxima carreira, que vai ser de pontos baixos. Então, eu vou trabalhando dessa forma, ponto alto sobre ponto alto, pegando a alcinha de trás. Aqui, onde eu chegar, onde eu tenho aumento, meu primeiro aumento dessa parte, dessa carreira anterior, eu vou trabalhar 2 pontos altos antes que eu vou fazer o aumento. Então, eu venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto,
Quando chegar nessa direção aqui, eu tenho meu aumento, né? Os 2 pontos altos juntos, eu deixo 2 sem trabalhar antes do aumento, aí eu retorno. Então, aqui eu trabalhei os pontos altos e chegando aqui eu tenho esses 2 pontos altos juntos e deixei 2 sem trabalhar. Nesse primeiro, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, esse aqui vai ser o meu primeiro aumento dessa parte. Então, eu fiz os 2 pontos altos, eu tenho um antes do aumento. Eu vou trabalhar um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior e sobre esses 2, que é o aumento da carreira anterior, eu vou trabalhar um no primeiro, um no segundo. Normalmente, como eu fiz o meu aumento nessa parte aqui, sobre esse ponto alto, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto do aumento da carreira anterior e prossigo fazendo esta mesma repetição. Então, vai ser essa forma. Eu trabalho aumento 2 pontos antes do aumento da carreira anterior, eu vou fazer os 2 pontos altos juntos para ele não ficar aquela marcação bem marcada, essa parte onde eu tô fazendo os aumentos, tá bom? Então, você repete essa mesma sequência. Chegou no próximo aumento, 2 antes, no primeiro eu faço 2 pontos altos juntos e no restante eu vou trabalhar tanto no ponto sozinho, quanto onde eu tenho aumento da carreira anterior, eu vou trabalhar um para cada uma. Então, vai ser a mesma repetição que eu fiz nas carreiras anteriores, vai fazer por toda a carreira. Lembrando, se você fez mais carreiras, você vai ter mais aumentos. Quando você chegar nessa última carreira, você vai trabalhar dessa forma. Diferente de quantos aumentos você vai ter, você vai fazer dessa mesma forma. Faz essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui no final, você vai trabalhar. Aqui eu preciso fazer um aumento também. Então, você vai trabalhar ponto alto sobre esse último e junto, pegando a alcinha de trás desse primeiro, você vai fazer um ponto alto, vai cortar e arrematar da forma que eu expliquei. Então, com a agulha de tapeçaria, você vai alongar, você vai cortar o barbante e vai passar com a agulha pegando aqui no segundo, depois você volta no último e no primeiro, pegando a alcinha de trás, conforme eu já fiz nas outras partes. Eu não vou estar repetindo aqui porque é a mesma repetição. Então, você arremata aqui do outro lado. Aí, no meu caso, eu volto com a cor cru para fazer uma carreira de pontos baixos aqui. Se você já quiser adiantar, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos na cor cru, toda sem aumentos. Então, eu deixo ela os pontos um pouquinho mais soltos, esses pontos baixos que eu vou fazer aqui, para não ficar repuxando. E como eu não vou ter aumentos, se ele ficar repuxando, ele vai ficar feio. Então, faz com uma agulha maior, se o seu ponto for muito apertado, ou solta mesmo um pouquinho mais, ou seus pontos ficam um pouquinho mais solto, essa carreira de pontos baixos. Não tem segredo, você vai arrematar essa parte aqui, volta com a cor que você escolheu, no meu caso vai ser o cru, toda com pontos baixos, pegando a alcinha de trás, conforme eu fiz essa carreira aqui. Toda com pontos baixos, sem aumentos, pegando somente a alcinha de trás por toda a volta. Chegando aqui no final, eu corto, arremato, aí eu retorno para dar continuação ao nosso trabalho. Então, aqui eu finalizei essa última carreira e fiz, conforme eu expliquei, essa carreira de pontos baixos por toda a volta, sem aumentos. Eu fui fazendo ele um pouquinho mais solto para ele não ficar repuxado. É claro que quando a gente termina a carreira, ele fica meio querendo repuxar, mas eu vou fazendo um pouco, passo a mão para ele dar uma esticada, faço mais um pouco e depois que termino, eu coloquei aqui no chão e fui passando a mão para ficar bem assentado os pontos, ficar certinho. E agora eu vou estar explicando a próxima carreira. Então, notem, se você percebeu, eu sempre vou fazer, ó, carreira de pontos altos, essa parte onde eu tenho esses grupos de 3 pontos altos, esses leques, e eu tenho esses pontos altos aqui. Sempre vai ser essa mesma sequência, os pontos altos, esses grupos de pontos altos, leque, pontos altos. Sempre vai ser essa sequência, conforme eu expliquei no vlog, eu vou fazer assim, e aqui nessa parte de pontos altos que você pode estar fazendo aumentos. Então, na próxima carreira, eu fiz essas 6 carreiras de pontos altos em cinza, eu vou repetir essa parte novamente. Só que você precisa se atentar a uma dica que eu vou dar aqui.
Eu vou estar fazendo esses 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, pulando um ponto de base. 3 pontos altos, pula 2 correntinhas, pulo 3 pontos de base. Então, eu vou usar a cor azul para fazer a próxima carreira. Então, eu vou prender com ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada, sempre pegando a alcinha de trás. Eu não vou fazer aqui, eu vou só explicar porque é a mesma repetição para não ficar muito cansativo também. Eu vou fazer, então, o primeiro, as 2 correntinhas para formar o meu ponto alto. Venho para o próximo ponto alto, no seguinte ponto alto. Eu fiquei um grupinho de 3. Faço 2 correntinhas, pulo 1. No seguinte, inicio o ponto alto, no próximo ponto alto, no seguinte ponto alto, ficando um total de 3 pontos altos. 2 correntinhas. Você faz por umas 3 vezes esses grupinhos com 2 correntinhas. Se você acha que tá ficando embabadado e tá sobrando pontos, ao invés de colocar 2 correntinhas entre um grupo e outro, você pode estar colocando uma correntinha. E também, se você fizer por 3 vezes aqui esses grupinhos com as correntinhas e você acha que tá ficando repuxado, você pode estar colocando 3 correntinhas ao invés de colocar 2 correntinhas. Aqui não tem problema, porque a próxima carreira vai ser a carreira de leques. Vou virar aqui para vocês entenderem. Vai ser a carreira de leques, então aqui não vai interferir quantas correntinhas vai ter entre um grupinho e outro desses 3 pontos altos. Vai depender da tensão do seu ponto. No meu caso, eu vou continuar com os 3 pontos altos e 2 correntinhas entre um grupo e outro. Então, feito essa primeira carreira, você vai fazendo passa a mão, finalizado, fecha com ponto baixíssimo. Também você vai chegar no final, você vai ver a necessidade de pular 1, de pular 2, para chegar no final e dar certo. Eu tô explicando dessa forma porque às vezes você fez maior, você fez mais carreiras aqui, talvez você fez mais carreiras aqui nessas partes, aí não vai fechar exatamente conforme eu fiz. Mas você vai chegar no final, você vai ver, se tiver sobrando 2, você vai fazer alguns ajustes conforme eu fiz em algumas carreiras aqui. Se tiver faltando, você vai fazer 2 pontos altos juntos em algumas partes. Se tiver sobrando, você vai pular 2. Então, você vai fazendo os ajustes. Qualquer dúvida, deixa nos comentários se você tiver muita dificuldade nessa parte, tá bom? Finalizou, fecha com ponto baixíssimo nas 2 correntinhas que eu iniciei. Para dar início à próxima carreira, você vai caminhar com ponto baixíssimo até onde eu tenho essas correntinhas entre um grupo e outro de pontos altos. Vai iniciar com as 2 correntinhas, mais um ponto alto, 2 correntes e volta aqui no mesmo espaço, 2 pontos altos. Aqui vai ser a mesma repetição que eu expliquei. Essas 2 correntinhas no meio do leque, você vai ver se vai fazer 2 mesmo, ou se estiver repuxando um leque e outro, você pode estar fazendo 3 correntinhas aqui no meio do leque. Se você acha que tá ficando embabadado, tá sobrando pontos, faz apenas uma correntinha no meio do leque, tá bom? Então, aqui também você vai se atentar na tensão do seu ponto. Finalizo com a mesma repetição, sempre no espaço das correntinhas, você vai fazer um leque dessa forma, 2 pontos altos, as correntinhas, 2 pontos altos. Sem corrente de espaço, venho para o próximo espaço entre um grupo e outro e faço o leque novamente. Finaliza com ponto baixíssimo e vem caminhando com ponto baixíssimo até o meio do leque e vai fazer os pontos altos. No meu caso, eu vou fazer 5 pontos altos e não vou fazer correntinha de espaço. Eu faço 5 pontos altos no meio do leque, venho direto para o meio do outro leque e faço 5 pontos altos. Venho novamente para o meio do outro leque, 5 pontos altos e trabalho esta mesma repetição por toda a volta. Da mesma forma, se você acha que está ficando repuxado, faz uma correntinha entre um grupinho e outro, que não vai interferir nessa próxima carreira, que vai ser de pontos altos, tá bom? Então, eu só dei uma explicação aqui. Se você quiser somente voltar aqui e fazer da mesma forma, você pode estar fazendo. Ou
presta bem atenção conforme eu expliquei e pode estar fazendo os ajustes. Quando eu finalizar essa carreira de pontos altos, esses bloquinhos de pontos altos, eu retorno para dar continuação à próxima parte. Então, aqui eu finalizei mais essa parte, mais essa carreira aqui, conforme eu expliquei. Fiz normalmente 3 pontos altos, 2 correntes. Aqui na parte dos leques eu fiz 2 pontos altos, 2 correntinhas. E aqui eu finalizei essa terceira carreira com 5 pontos altos, sem corrente de espaço. Ficou certinho, ó. Eu vou passando a mão, ele fica retinho. A próxima carreira você vai finalizar normalmente aqui, com ponto baixíssimo, e eu vou subir as 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto sobre esse primeiro ponto alto, e vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto. Então, eu tenho os bloquinhos de 5, vou trabalhar 5, depois venho direto para o próximo mais 5, e vou trabalhando um ponto alto sobre cada um, agora pegando somente a alcinha de trás. No meu caso, eu vou estar trabalhando com o azul, então eu vou trabalhar mais algumas carreiras de pontos altos em azul. Essa primeira carreira de pontos altos eu vou fazer ponto sobre ponto sem aumentos. Na próxima carreira eu retorno para explicar onde que eu vou estar fazendo os aumentos. Eu não tenho aumentos ainda, então vai ser ponto alto sobre cada ponto alto, pegando somente a alcinha de trás de cada ponto, tá bom? Na próxima carreira eu retorno. Então, aqui eu finalizei toda essa carreira com os pontos altos, conforme havia explicado. Um ponto alto sobre cada da carreira anterior, sempre pegando a alcinha de trás para formando o relevo. Ele ficou dessa forma. E nota que ele não ficou embabadado. Ele não ficou repuxando e nem embabadado. Ficou assim. Peguei sempre os pontos de trás para formar o relevo dessa primeira carreira de pontos altos, conforme eu havia trabalhado nas outras carreiras de pontos altos. Então, agora você vai finalizar normalmente com ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto, e depois você vai iniciar com 2 correntinhas e vai fazer mais uma carreira toda de pontos altos. No meu caso, eu não vou fazer aumento, vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Não tem necessidade, porque ele vai ficar bem retinho. Se você acha que tá ficando repuxado, você pode estar colocando, fazendo aumento, dividindo aí certinho, de preferência que seja 4 aumentos ou 8, divide certinho, mas no meu caso, vou fazer toda essa carreira, essa segunda carreira de pontos altos em azul, toda com pontos altos sem aumentos. Então, aqui eu finalizei, da forma que eu finalizei, eu deixei para mostrar para vocês como que fica, ó. Ó, eu finalizo, ele não fica retinho, ó. Se eu não passar a mão, ele não fica retinho, só para mostrar aqui realmente como que fica. A importância de você terminar e você passar a mão, ó. Na hora que eu passo a mão, ele já vai assentando. Eu não preciso nem esticar, eu só vou ajeitando os pontos aqui e ele já vai ficando reto. Então, você não vai terminar a peça, ela vai ficar exatamente certinho. Então, aqui eu passei bem a mão aqui nessa carreira, nessa segunda carreira de pontos altos. Ele ficou dessa forma. Eu tô explicando aqui, ele bem esticado aqui no chão, para vocês conseguirem visualizar certinho como que tá ficando. Na mesa onde eu faço a gravação, ele não, às vezes aparece só a carreira, você não tem uma noção de como que tá ficando. Então, aqui eu acho melhor para estar explicando. E eu fiz essa segunda carreira, nota que ele, se eu olhar aqui, ele tá um pouquinho com algumas ondulações aqui nessa segunda carreira. Se eu fizer essa terceira carreira com aumentos, ele já vai começar a ficar embabadado. No meu caso, na minha tensão de pontos, eu vou fazer a terceira carreira sem aumentos novamente. Eu faço toda ela pegando somente a alcinha de trás para formar esse relevo, e essa terceira carreira eu finalizo aqui no segundo ponto alto com ponto baixíssimo, subo as 2 correntes e trabalho pegando somente a alcinha de trás, essa terceira carreira também sem aumentos. Conforme eu já expliquei, se você acha que precisa fazer aumentos, você pode estar fazendo. Faz conforme eu fiz na outra parte, faz 4 aumentos, divide certinho para ficar na mesma direção a parte dos aumentos, para não ficar torto. Se você acha que tá da mesma forma, tá com algumas ondulações aqui, você pode estar fazendo da forma que eu vou fazer sem aumentos. Então, aí vai depender da tensão do seu ponto
se atenta, coloca numa superfície reta, abre ele, passa a mão e vê a necessidade do seu ponto. E isso que vai dar um resultado legal no seu trabalho. Toda carreira que você fizer, você abre ele, passa a mão, vê a necessidade de aumentos ou não, para o seu trabalho ir ficando retinho, não chegar lá no final ficar repuxando ou ficar embabadado se tiver sobrando pontos, tá bom? Então, faça essa terceira carreira, no meu caso, vou fazer toda de pontos altos sem aumentos, aí quando estiver finalizando a terceira, eu retorno para explicar a quarta carreira. Então, aqui eu finalizei a nossa terceira carreira de pontos altos. Aqui também, conforme eu expliquei no vlog sobre a parte dos aumentos, se você quiser fazer mais carreiras, vai depender da sua intenção, se quer fazer ele maior, você pode estar fazendo mais carreiras, só que você precisa adaptar os aumentos. Se você acha que está ficando repuxado conforme você vai fazendo as carreiras, você pode estar fazendo os aumentos, divide de preferência a mesma distância, faz as marcações, vai fazendo os aumentos. Então, aqui é a hora de você decidir quantas carreiras você vai fazer. Desde o início, eu acredito que você já decidiu quantas carreiras vai fazer. Eu vou finalizar aqui sobre o segundo ponto alto com o ponto baixíssimo. No meu caso, eu fiz 3 carreiras de pontos altos e mais 3 carreiras com esses bloquinhos. E vou fazer essa última carreira eu vou estar fazendo que vai ser o bico de acabamento. Então, aí você vai decidir, se você quiser fazer mais, você vai ver a necessidade do seu ponto. Se eu fosse fazer mais uma carreira de ponto alto, no meu caso, eu faria sem aumentos, porque aqui, ó, dá pra ver que tem algumas ondinhas, ele não tá bem retinho, ele não tá embabadado, mas também ele não tá retinho. Então, se eu fizer mais uma carreira sem aumentos, ele já vai ficar bem retinho. Aí você vai ver quantas carreiras que você vai fazer e a necessidade dos aumentos. Divide certinho se precisar fazer aumentos, tá bom? Então, eu finalizo aqui, eu deixei aqui no chão para ficar melhor a visualização, pra vocês entenderem melhor. Aqui eu finalizo, então, com o ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto. Aí eu retorno para explicar como que eu vou fazer o bico de acabamento. Então, aqui eu sei que tá bem limitado o espaço, mas é a última carreira. Já expliquei certinho para vocês como que faz ali com ele no chão. Então, eu finalizo aqui com o ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto. Aí, você vai decidir se você vai fazer mais carreiras, se você vai fazer o mesmo bico que eu fiz. Se você quiser fazer o bico russo, fica lindo. Se quiser terminar somente com pontos baixos, também fica legal. Usa a criatividade, se inspire em outras fotos também, em outros trabalhos. Eu vou fazer dessa forma. Fechei com ponto baixíssimo, faço uma correntinha que fica sobre esse primeiro ponto alto, venho sobre o segundo, ele vai ficar quase junto aqui. Faço mais um ponto baixo. Laço, pulo 1, 2, no terceiro eu vou fazer um ponto alto. E eu vou fazer um picô com 2 correntinhas. Eu não vou fazer com 3 para não ficar muito grande. É da forma que eu gosto, então eu vou estar fazendo aqui. Você faz e vê a melhor forma que você acha que fica melhor. Então, faço 2 correntinhas, volto aqui pegando as 2 alcinhas, ponto baixo. Laço no mesmo espaço, ponto alto, 2 correntes, volto aqui pegando as 2 alcinhas, ponto baixo. Laço novamente no mesmo espaço, um ponto alto, 2 correntinhas, pegando essas 2 alcinhas, ponto baixo. Laço e volto no mesmo espaço e faço apenas um ponto alto. Então, aqui eu fico com 3 pontos altos, com um picô sobre cada um, e no último, que é o quarto, um ponto alto apenas. Vou pular 1, 2, faço um ponto baixo. Então, aí você também vai ver a necessidade. Se você acha que tá ficando repuxado, coloca mais um ponto alto com picô. Se você acha que fica melhor pular apenas um, pula apenas um. Então, você vai fazendo e vai vendo a necessidade dos seus pontos. Fiz um ponto baixo, venho sobre o próximo, vou fazer um ponto baixo também. Laço, pulo 1, 2, no terceiro, eu vou fazer um ponto alto, vou iniciar novamente esse grupo. Então, ponto alto, 2 correntes, volto aqui embaixo, pegando as 2 alcinhas, ponto baixo. Laço no mesmo espaço, ponto alto, 2 correntes, eu faço essas 2 correntes e volto aqui,
embaixo da primeira correntinha, pegando essas duas alcinhas, ponto baixo. Laço no mesmo espaço, ponto alto, duas correntes e faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com 3 pontos altos e um picô sobre cada um. Laço e no mesmo espaço faço apenas um ponto alto sem o picô. Então, formei mais um grupinho de pontos altos com picô. Pulo 1, 2, no terceiro faço um ponto baixo, no seguinte um ponto baixo e dou início novamente. No meu caso, ele vai ficar certinho, ele não vai ficar repuxando essa quantidade de pontos altos com picô que eu tô fazendo. Se você achar que fica melhor colocar mais um com picô e um sozinho, ou pula apenas um ao invés de pular 2, faz aí conforme a tensão do seu ponto, quantas carreiras você fez, a necessidade, tá bom? Se quiser fazer com 3 correntinhas também, ao invés de 2, ele vai ficar um pouquinho mais comprido aqui a parte do picô. Eu vou fazer essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui no final, se precisar fazer algumas adaptações aqui para chegar no final e ter esses 2 pontos sem pular, eu vou precisar, se eu precisar fazer, eu vou fazer também adaptações. Em algumas partes eu pulo 1, em algumas partes eu pulo 2. Eu vou vendo conforme a necessidade aqui do final, tá bom? Faço por toda a volta, chego no final, corto, arremato, está finalizado o nosso tapete. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Deixa nos comentários se você fez desse tamanho, conforme o blog, conforme o que eu deixei aqui na descrição também, o tamanho do tapete, o quanto de material que eu usei. Então, você vê certinho antes de fazer, já decide as cores, já decide o tamanho que você quer para dar certo. Espero demais que você tenha gostado. Deixa nos comentários se você vai fazer, se você já fez, se você gostou, se deu certo. Alguma dúvida também, me siga nas redes sociais, que por lá é mais fácil também de eu estar respondendo mais rápido, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.